Olá, tudo bem? A paz de Jesus. Final de semana chegou e com ele o nosso ponto de encontro, e a partir de agora os nossos 15 minutos de reflexão, de oração e, claro, a palavra de Deus aí na sua casa. A liturgia deste final de semana ela nos convida a refletir acerca da forma como devemos equacionar a relação entre as realidades de Deus e as realidades do mundo. Diz também a liturgia de hoje que Deus é a nossa prioridade e que Ele é aquele que nós devemos seguir, obedecer, ser subordinado. Chegamos também, e estamos, claro, vivendo o mês de outubro, que é o mês das missões, o mês missionário. Um período de intensificação das iniciativas de animação, de cooperação e, claro, de tudo aquilo que está envolvido com a missão, vocação, né? Também para despertar a vocação dos leigos em todo o Brasil. Esse final de semana, dias 21 e 22, sábado e domingo, também é realizada a coleta do Dia Mundial das Missões. E neste vídeo que a gente preparou, você vai ver e conhecer um pouquinho mais sobre isso. Alegria do Evangelho para uma igreja em saída, vão pelo mundo afora, é Cristo quem nos convida. Tudo com missão, nada sem missão. Tudo com missão, nada sem missão. Tudo com missão, nada sem missão. Olá, minha amiga, meu amigo. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma novena missionária. É muito bom saber que estaremos juntos em 9 encontros para rezarmos e partilharmos nossas experiências, ouvirmos vários testemunhos missionários e, principalmente, celebrarmos com alegria o Evangelho de Cristo Missionário Libertador. Através do testemunho de nossos irmãos e irmãs, em cada encontro iremos conhecer diferentes aspectos da missão. São histórias de vida, histórias marcadas pelo encontro, pela doação. Histórias que revelam o rosto de uma igreja em saída. Estamos no mês missionário. Que bom saber que em muitos lugares do Brasil, em muitas comunidades, grupos são formados e a novena é realizada. Isso nos dá uma alegria muito grande quando vemos esses grupos que se reúnem a partir da palavra de Deus e da proposta que as pontifícias obras missionárias realizam a cada ano. Neste ano, já tivemos a oportunidade de vivenciar grandes momentos de unidade e de partilha eclesial. O 4º Congresso Missionário Nacional, realizado no início de setembro em Recife, impulsionou-nos para um dinamismo ainda maior no espírito de uma igreja em saída, na vivência alegre do Evangelho e no testemunho profético da comunhão. O tema deste mês missionário acompanha o espírito do Congresso: a alegria do Evangelho para uma igreja em saída. A inspiração deste mês missionário vem do convite do Papa Francisco na Evangelii Gaudium de uma nova etapa evangelizadora marcada pela alegria. Trata-se da alegria que nasce da experiência do encontro com Jesus, crucificado, ressuscitado. Não é um sentimento de bem-estar egoísta, não é uma alegria que pode ser comprada, é gratuita, é um dom. Não é a ausência de cruzes, lágrimas, sofrimentos. É a confiança que Deus está metido no nosso sofrimento humano. Nos acompanha, liberta, salva. É a força do reino atuando na história. A última palavra é sempre de Deus. A alegria do Evangelho está na ordem do ser e não do ter. Ser simples, solidário, é uma alegria que brota da fé. E conforme o documento de Aparecida, no número 29, ter encontrado Jesus é o melhor que ocorreu em nossas vidas. E fazê-lo conhecido pelas nossas obras é a nossa alegria. O encontro com Jesus nos motiva a caminhar e a partir em missão. Nos provoca a sairmos de nossa zona de conforto e de nossas seguranças. O encontro com Jesus nos conduz a uma viagem para fora e dentro de nós mesmos. A saída é uma viagem para fora de nós mesmos e é uma viagem para dentro. A igreja em saída é também uma igreja que volta da missão para contar as alegrias do Evangelho.
Esta mesma temática nos prepara para o 5º Congresso Missionário Americano na Bolívia em 2018. Nos dias 10 a 14 de julho de 2018, acontece o 5º Congresso Missionário Americano, CAN 5. Estes congressos são momentos fortes de encontro, de troca de experiências e de celebração da caminhada universal de nossa Igreja Missionária. Esse ano, a proposta com o Brasil em Missão Igreja em Saída nos traz um material muito bonito que você possa reunir a sua comunidade ou o seu grupo. Afinal de contas, a missão vem de Deus, é um dom de Deus. Como em todos os anos, será realizada nos dias 21 e 22 de outubro uma coleta em todas as paróquias do país para o Dia Mundial das Missões. Todo o valor arrecadado neste dia será revertido em prol do trabalho de centenas de missionárias e missionários em situações de extrema necessidade no Brasil e no mundo. Nós somos convidados a vivenciarmos essa missão como colaboradores de Deus, ajudando a construir uma igreja mais missionária, mais solidária, profética, irmã, fraterna e também uma sociedade que seja justa e pacífica. A missão é dinâmica e apaixonante. Juntos na missão permanente, pedimos que a chama do ressuscitado reanime em nós o ardor missionário. Que sejamos ainda mais solidários para com todas as pessoas que, de uma maneira radical, oferecem suas vidas em terrenos difíceis de missão, na alegria do Evangelho e a serviço de uma igreja sempre em saída. O evangelho de hoje é tirado do texto de Mateus 22, do 15 ao 22. Então os fariseus se retiraram e fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Mandaram os seus discípulos junto com alguns partidários de Herodes para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e que ensinas de fato o caminho de Deus. Tu não dás preferência a ninguém, porque não leva em conta as aparências. Diz-nos então o que pensas. É lícito ou não pagar impostos a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que vocês me tentam? Mostre-me a moeda do imposto. Levaram então a ele a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e inscrição nesta moeda? Eles responderam: É de César. Então Jesus lhes disse: Pois deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, eles ficaram admirados, deixaram Jesus e foram embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje, deste final de semana, Jesus convida os seus interlocutores a mostrarem a moeda e pergunta a eles qual é a inscrição e a imagem que lá está. Assim eles disseram: é de César. Então Jesus conclui: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Provavelmente Jesus quis sugerir que o homem não pode e nem deve aliar-se das suas obrigações para com a comunidade em que está inserido ou integrado. Em qualquer circunstância, ele deve ser um cidadão exemplar e contribuir para o bem comum.
A isso chama-se dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. No entanto, o que é mais importante é que o homem reconheça a Deus como seu único Senhor. As moedas romanas têm, no entanto, a imagem de César. Que sejam dados a César o que é de César. O homem, no entanto, não tem inscrito em seu próprio corpo, na sua própria imagem, a imagem de César. Mas ele tem impresso no seu corpo a imagem de Deus, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus o criou. Portanto, o homem pertence somente a Deus, e somente a Deus ele deve entregar os seus dons e reconhecê-lo como seu único Senhor. Jesus vai muito além da questão que lhe puseram. Recusa-se a entrar num debate de caráter político e coloca a questão ao nível mais profundo e mais exigente. Na abordagem de Jesus, a questão deixa de ser uma simples discussão acerca do pagamento ou não de um imposto, para se tornar também um apelo a que esse homem reconheça a Deus como o seu Senhor e seu Salvador, e realize a sua vocação essencial de entrega a Deus. Ele foi criado por Deus, pertence a Deus, é corpo de Deus. Jesus não está preocupado sequer em afirmar que o homem deve repartir ou não repartir as suas obrigações entre o poder político e o poder religioso, mas está sobretudo preocupado em deixar claro que o homem só pertence a Deus e deve entregar toda a sua existência nas mãos de Deus. Tudo o resto deve ser relativizado, inclusive a submissão ao poder político. Para o cristão, Deus é a referência fundamental e está sempre em primeiro lugar. Mas isso não significa que o cristão viva à margem do mundo e se demita das suas responsabilidades na construção do reino. O cristão deve ser um cidadão exemplar que cumpre as suas responsabilidades e que colabora ativamente na construção da sociedade humana. Ele respeita as leis e cumpre pontualmente as suas obrigações tributárias, com coerência e lealdade. Não foge aos impostos, não aceita esquemas de corrupção, não infringe as regras legalmente definidas, vive de olhos postos em Deus e não se escusa a lutar por um mundo melhor e por uma sociedade mais justa e muito mais fraterna. Essa foi a nossa reflexão desse final de semana. A reflexão você pode encontrar também lá no nosso site www.redeangelos.com, tá? O nosso ponto de encontro fica por aqui, é claro. A gente agradece desde já a sua participação. E olha só, semana passada eu acabei esquecendo de falar sobre o nosso WhatsApp, né, que está passando aqui na sua tela, é o 988085978, é o nosso WhatsApp para você poder participar, dar a sua opinião sobre o nosso programa, fazer a sua crítica, é claro, né? A todos aqueles que mandaram as suas mensagens, nós já respondemos. Obrigado pela participação de vocês. Então não esqueça, 988085978 é o nosso WhatsApp para você participar com a gente, dar sua sugestão para melhorar o nosso programa, né? Nosso muito obrigado pela participação de todos, pela audiência de todos, você da TV Cristo Rei, você da TV Humaitá, obrigado mesmo de coração, fiquem todos com Deus, acredite que em Cristo a vida fala mais alto e com Ele eu vou e volto na semana que vem. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até lá! Trezentos anos de Aparecida, 300 anos de devoção. Nossa Senhora das Águas surgida aponta o caminho de um Brasil irmão. 300 anos de Aparecida, 300 anos de devoção. Nossa Senhora das Águas surgida aponta o caminho de um Brasil irmão. És a Senhora de nossas famílias, intercessora e sustento na dor. És a Senhora das mãos que partilham
a vida, os sonhos, a paz e o amor. És a Senhora dos mais pequeninos, dos corações machucados sem luz. És a estrela a guiar os caminhos, dar rumo certo apontando Jesus. 300 anos de Aparecida, 300 anos de devoção. Nossa Senhora das Águas surgida aponta o caminho de um Brasil irmão. 300 anos de Aparecida, 300 anos de devoção. Nossa Senhora das Águas surgida aponta o caminho de um Brasil irmão. És a Senhora morena das cores, as diferenças em ti encontram paz. A nossa pátria de tantos amores, a ti venere o respeito refaz. És mãe que ensina a ficarmos em pé, lançar sementes.